Olá, boa tarde. Eu sou a professora Normanda Araújo de Moraes, da Universidade de Fortaleza. Coordeno o Laboratório de Estudos de Sistemas Complexos e quero dar boa tarde, né, a cada um que está participando aqui dessa live, tá? Hoje nós temos a alegria de contar com a participação do professor Helder Cerqueira Santos, não é? Que deve estar entrando por aí. E vamos conversar hoje, nessa tarde, né? O tema da live. Deixa eu botar o Helder aqui para conversar com a gente. Pronto. Oi, Helder. Oi, Oi, seja bem-vindo, seja bem-vindo. obrigado. Enfim, eu estava sem o fone, aí estava meio perdida. Eu enviei a solicitação, pensei que você não tinha visto. Tá, eu estava, né, dando as boas-vindas às pessoas que estão conosco e dizendo, né, que o tema hoje da nossa live é isolamento social e relações familiares de jovens LGBTQ+. Tá? A gente conta com a participação do professor Helder Cerqueira Santos. O Helder é psicólogo formado pela Universidade Federal de Sergipe, mestre e doutor pela URGS, pós-doutor pela Universidade de Toronto, atualmente professor da Universidade Federal de Sergipe e do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal de Sergipe e também professor colaborador do nosso PPG em psicologia aqui da Unifor. Ele é bolsista produtividade do CNPq e também coordenador do Sexos, que é o grupo de estudos em sexualidade, saúde e desenvolvimento. Então, um currículo aí vasto, né? E além, obviamente, de um excelente profissional, um colega extremamente querido, que já veio à Unifor várias vezes, parceiro de trabalho, uma pessoa que mora dentro do coração, não é nem do lado direito e esquerdo, e mora realmente dentro do nosso coração. Seja bem-vindo, querido. Diga aí as suas palavras iniciais. Obrigado, Normanda. Vocês também moram no meu coração. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acompanhei as outras lives. Eu acho que é uma iniciativa muito legal. Parabéns. No meio disso tudo, a gente tem um grupo que vem da universidade trazer conhecimento de qualidade, né, Normanda? Uma Com informação certeza. qualificada. Eu acho bem bacana a iniciativa de vocês, do Les Plexus. E em nome dos Sexos, eu queria agradecer. A gente já tem parceria, a gente já participou academicamente de bancas, artigos, pesquisas, e agora essa parceria virtual bem interessante entre nós. Algumas pessoas disseram que Perfeito. estava com eco, mas eu acho que eu já resolvi aqui, eu tirei meu fone e botei de volta, deve tá bom agora. É, tá assim, eu estava me escutando duas vezes. Melhorou, né? Tá, melhorou, tá perfeito, acho que Tá. sim. Então é isso, né? Sem muitas demoras, vamos ao que interessa, vamos escutar o Helder, que realmente tem muito que nos contar. A live de hoje é baseada numa pesquisa, né, Helder, que vocês estão fazendo, e eu gostaria que vocês começassem contextualizando essa pesquisa. Onde ela Sim. surge, com que objetivo, quais são os parceiros, e aí você já emenda, tá? Falando da sopa de letrinhas aí que tem no título, né? Por que Tá, LGBTQ+, né? A gente vê que tá. essas siglas, elas às vezes sofrem algumas alterações, e, enfim, contextualize aí para a gente, por favor. Eu vou então, Normanda, começar contextualizando a sigla, o Uhum, LGBTQ+, e a o mais representa várias letrinhas, uhum, porque eu acho que as pessoas, às vezes, por desconhecimento, aqui a maioria deve ser gente que tem a ver com psicologia, mas pode ter alguém que não tem tanto contato com a área. Fica até com medo de falar essas letras, dizendo, nossa, será que eu estou falando certo? Será que faltou uma letra e uhum, agora vão me matar porque faltou uma letra? Então, uhum. calma, e eu vou falar rapidamente por que dessas letrinhas LGBTQ+, e quando usar e tal. No início, há muitos anos atrás, algumas pessoas aqui podem lembrar, existia uma sigla chamada GLS, que era Isso. gays, lésbicas e simpatizantes. Essa sigla ela caiu em desuso muito rápido, na década de 90, né? Ela tomou um caráter comercial,
o S ficava meio confuso, quem são os simpatizantes, e tirava a visibilidade e o protagonismo da causa, né, gays e lésbicas. Mas essa sigla também, só quando era GLS, excluía as pessoas bissexuais, excluía as pessoas transexuais. Então, a sigla foi mudada para, primeiro era GLBT, primeiro era o G na frente. E ficou pouco tempinho com o G na frente, né? Por uma também, tudo é um movimento político, tem a ver com a militância também, que atua muito nesse sentido. E aí a gente inverteu a ordem das letras, ficou LGBT, que ficou muito conhecido por muito tempo, LGBT, né? E aí o LGBT, o T trazia primeiramente a ideia de trans, mas quando essa sigla começou, mesmo o conceito trans era muito diverso, falava em transexual, transgênero, travesti, todos os T's estavam representados aí. Teve uma época que tinha TTT, tinha 3 T's, né? LGBTTT. Depois ficou em um T só. E o que acontece é que essa sigla ela foi crescendo, e faz sentido ela crescer, porque ela acolhe a diversidade do grupo. Então, falar essa sigla grande significa que a gente está falando de um grupo muito diverso. As 3 primeiras letrinhas, LGB, que todo mundo conhece, gay, lésbica e bissexual, trata da orientação sexual. As outras letrinhas tratam de gênero, que é transgênero, geralmente, quase todas as outras. O queer, são pessoas que não se autodeclaram dentro de nenhum desses rótulos. Então, existem os assexuais, que estão dentro também da sopa de letrinhas. Hoje em dia tem sido comum internacionalmente usar LGBTQ e o mais para indicar que inclui todos esses subgrupos e não está querendo excluir ninguém, senão a sigla vai ficar enorme, né? Mas o legal da sigla é que ela tem esse caráter de inclusão, ela tem uma força política importante e ela traz todo mundo que está dentro de uma lógica não heteronormativa, chama essas pessoas para esse grupo, considerando que existe uma diversidade desse grupo. Dentro de LGBTQ, há uma certa diversidade. Tem algo em comum, mas tem uma diversidade de cada uma dessas letrinhas, né? Por isso a dificuldade de trabalhar academicamente esses grupos juntos, né? Na pesquisa acadêmica, muitas vezes a gente precisa separar a orientação sexual de identidade de gênero, para conseguir entender um pouco melhor como essas pessoas se pensam, se identificam. Nesse projeto, agora eu já vou entrar no projeto, né, Normanda? A gente usou a sigla LGBTQ+, que por ser um projeto internacional, e a gente considerou que as pessoas se autodeclarem como fazendo parte desse grupo para participar da pesquisa. O que significa que a gente tem pessoas de orientações sexuais diversas na pesquisa, a gente tem pessoas autodeclaradas homossexuais, especialmente gays e lésbicas, a gente tem bissexuais, mas a gente tem também pessoas trans que se autodeclaram heterossexuais. Então, a pesquisa com a população LGBTQ, agora durante a pandemia, ela tenta incluir todos esses grupos, então ela não é somente sobre a questão da orientação sexual. E como é que surgiu a pesquisa, né? Por que pensar esse grupo agora durante a pandemia do Covid-19, né? Internacionalmente, logo no início da pandemia, surgiram alguns dados, principalmente na Europa, alertando para o fato de que algumas pessoas dessa população LGBTQ poderiam estar em maior situação de vulnerabilidade durante o isolamento social. Eu vou listar o motivo do porquê que a gente pensa que a vulnerabilidade dessa população pode aumentar. Na Europa, quando surgiram os primeiros estudos e surgiu um primeiro relatório, que é de uma organização chamada Outright, esse relatório disse que o grupo LGBT tinha alguns indicadores preocupantes. Quatro principais. 2 relacionados à saúde física e tal, um relacionado à saúde psicológica e emocional e um indicador social. Da saúde física, eles fizeram um levantamento que o grupo LGBT tem mais adesão ao uso de cigarro e de outras drogas lá na Europa.
Eles tinham esse dado. E, portanto, poderiam ter mais problemas pulmonares e deveriam estar atentos do ponto de vista da saúde para essas pessoas fumantes e tal. O outro motivo de saúde foi relacionado à saúde sexual, e especialmente às ISTs e ao HIV. A gente já passou Opa, da discussão... Oi, falhou? deu uma falhadinha relacionada às ISTs, aí deu uma cortadinha. ASTs, principalmente HIV, né? Que poderia tornar essas pessoas mais vulneráveis do ponto de vista físico, por ter uma comorbidade ou uma situação de enfraquecimento do sistema imunológico, e havia preocupação nesse sentido. Mas essas são questões médicas de saúde física. O relatório apontava duas questões importantes do ponto de vista social. Ele alertava para os idosos LGBT, que sofriam mais solidão do que idosos em geral. Então, é uma população que teve um primeiro olhar super cuidadoso nos estudos da Espanha, da Itália e da Inglaterra, mas também falou de um outro aspecto importante que afeta todo o grupo LGBT, que é a vivência do preconceito e de violências. E aí, pensando que essa vivência de preconceito e violências poderia afastar membros da comunidade LGBT dos serviços de assistência, tanto social como de saúde. Ou seja, as pessoas acessariam menos esse serviço pela sua condição LGBT, por medo do preconceito, por não ser bem atendido. Serviços que variam desde uma denúncia policial de uma agressão, ao atendimento no posto de saúde, ao atendimento no serviço social do governo do país onde elas moram. Então, isso foi um grande alerta para todo mundo que é LGBT. Mas, especialmente para o jovem LGBT, que é o nosso tema principal de hoje, o fato de que, por esses jovens estarem em situação de não autonomia e não independência, eles poderiam ter que voltar para suas famílias de origem para viver o confinamento, o isolamento social, dentro das suas casas, com seus pais. E se eles não tinham uma boa relação familiar, ou se eles saíram dessa casa já com algum problema relacionado à sua sexualidade, sua orientação sexual, esses problemas poderiam se agravar. Então, esse relatório da Alt-Right, ele alertou que os jovens LGBT, além de todas as outras vulnerabilidades, ele poderia estar sofrendo algumas formas de violência dentro do ambiente doméstico, como eu falei na chamada, né? Tanto por ter que voltar para casa durante o isolamento, como por ficar em isolamento numa situação de pouca privacidade, digamos assim. E aí surgem outras questões curiosas. O jovem, com menor privacidade, mesmo com acesso à internet, ele poderia se desligar da sua rede de suporte social, da sua rede de apoio. Então, você imagina que para um jovem LGBT que não tem sua identidade revelada na família, ele ficou sem conseguir falar com seus amigos, falar com sua namorada, com seu namorado, porque a condição dele dentro da casa privava ele, ela, dessa possibilidade. Então, jovens foram privados de uma série de recursos que eles utilizavam antes da pandemia como uma forma de suporte, né? Mesmo através da internet, esses jovens passaram a ficar mais isolados. Então, a pesquisa surgiu com essa ideia de entender se essa hipótese inicial fazia sentido com dados concretos, porque até então não tinha dados, né? E pensar, então vamos coletar dados sobre isso. Vamos saber sobre os jovens. Lá na Europa e nos Estados Unidos, existe uma cultura do jovem ir para estudar, fazer faculdade um pouco mais longe da sua casa. E lá, as universidades fecharam, como aqui fechou também, e fechou as residências universitárias. Os jovens tiveram que voltar para casa. Quando a gente foi adaptar a pesquisa aqui para o Brasil, a gente quis saber se os jovens também voltaram para casa, mas a gente também quis saber daqueles que sempre continuaram em casa, o que é que mudou nas relações familiares durante o isolamento social pela condição LGBT, né? Então, a gente tem perguntas específicas na pesquisa. Entraram na pesquisa Portugal, que é o país que lidera o consórcio,
No Brasil, a gente aqui do Sexos coordena a pesquisa no Brasil. Eu sou coordenador geral e tenho o doutorando Moser, que é co-coordenador no Brasil. E a gente tem Inglaterra, Chile, Itália, Espanha, México, que foram entrando, e a gente usa o mesmo instrumento em todos esses países, com pequenas adaptações que foram necessárias, adaptações culturais, né? Como essa de aqui no Brasil não tem muito hábito de os estudantes morarem no campus. Eles podem até morar em república universitária, mas em geral não é dentro do campus, né? Então a gente perguntou sobre isso e quis saber, Normanda, qual o impacto desse isolamento com a família nas suas redes sociais, nas suas redes de suporte, se houve uma diminuição dessas redes, mesmo pela internet, e se, a partir daí, a gente tem impactos de que outras pesquisas sobre esse isolamento foram realizadas, inclusive aqui no Brasil, mas sem o recorte específico do grupo LGBT. E a gente fez esse recorte avaliando depressão, ansiedade e estresse dos jovens que estão em casa, né? Então, a gente quis o recorte só dos jovens LGBT que voltaram a morar com a família ou que moram com a família. Uhum. Ok, está cortando um pouquinho, Helder, mas deu para acompanhar. Ok, perfeito, né? Que maravilha a iniciativa da pesquisa realmente de vocês. Eu acho que até você já contemplou um pouco na primeira pergunta, mas eu acho uma pergunta tão importante de ser feita, e antes de entrar ao vivo a gente conversava um pouquinho sobre isso. Por que que é tão importante visibilizar esse público, né? Você falava que no início da pesquisa vocês recebiam mensagens criticando, e precisa destacar o público LGBT, não é a mesma coisa. Então, eu queria que você, com a sua resposta, frisasse essa especificidade realmente e a importância, né? Não só teórica, acadêmica, mas também política e social, de se fazer um estudo como esse, especificamente voltado para a população LGBT. Normanda, no início, quando a gente lançou a pesquisa, até pessoas que iam responder diziam, mas por que que eu vou responder uma pesquisa específica para LGBT? Não é tudo igual? Ah, a exposição à Covid pode ser igual para todo mundo. E nem é assim tão igual para todo mundo. Mas o que a gente queria destacar eram esses aspectos da vulnerabilidade em relação, por exemplo, à violência vivida por essas populações. No início da pandemia, a gente, por exemplo, a violência contra a mulher, que aumentou pelo isolamento social, a violência dentro de casais, a violência contra crianças e adolescentes, a violência sexual contra crianças e adolescentes. E aí o grupo LGBT, se está vulnerabilizado e nessa convivência em isolamento, também pode ser vítima, pode ser mais vitimizado, né? Assim como mulheres, assim como crianças, que é a lógica da vulnerabilização, né, Normanda? Então, a gente achou importante manter a pesquisa aqui no Brasil para destacar que esses aspectos que a gente está chamando de vulnerabilidade, eles se como a prevalência de transtornos mentais, como depressão, ansiedade, estresse. A gente queria testar se isso aconteceu, né? O maior relato de violência contra essa população. Logo no início da pandemia, Normanda, a gente teve o Disque 100, que libera dados sobre denúncias de violência contra vários grupos vulneráveis, não divulgou dados sobre a população LGBT na pandemia. Não divulgou. Então, outras associações tentaram coletar dados a partir de denúncias, a partir de levantamentos realizados diretamente pelo sistema de justiça, e há uma estimativa de que houve um aumento de 10% de denúncias de violência contra a pessoa LGBT durante o isolamento social. Tem um dado muito chocante, Normanda, que no primeiro mês da pandemia, comparado ao mês anterior, ao ano passado, ao mesmo mês do ano passado, a gente teve o dobro de assassinatos de pessoas trans no Brasil. Isso. Esses dados são públicos. O dobro. Da ANTRA, né? Da ANTRA.
que coletou a partir de dados de relatórios criminais mesmo, né? Porque não tem como esconder os assassinatos, apesar da secretaria não ter divulgado as denúncias, mas o assassinato, que é a forma mais extrema, né? Ele aparece em algum momento. Foram o dobro de pessoas assassinadas. Algumas dessas pessoas foram assassinadas por membro da própria família, o que é absurdo, né? Então, visibilizar esse tipo de dado é mostrar uma realidade que para muita gente não está próxima. Às vezes a gente cria mitos em torno da população LGBT, principalmente gays e lésbicas, mas que está dentro de uma bolha, né? De uma bolha de universitários, de pessoas de classe média, ou de gays e lésbicas que têm autonomia, têm emprego e têm alta renda. E a gente esquece que tem uma série de pessoas, especialmente jovens, que não têm essas condições de reação às formas de violência, e dentro desse subgrupo, principalmente as pessoas trans, Normanda. A gente tem um dado chocante, que é o cruzamento da taxa de desemprego no Brasil de pessoas trans comparado com pessoas cisgênero. A taxa de desemprego no Brasil de pessoas trans é o dobro. Entendeu? Elas são as primeiras a serem demitidas ou não aceitas no mercado formal. E agora, durante a pandemia, muitas pessoas trans que trabalhavam no mercado informal, por exemplo, na noite, na área artística, no mercado do sexo, como profissionais do sexo, tem pessoas trans que trabalham nessa área, perderam sua renda. E essas pessoas, elas têm um vínculo difícil com a família. Várias pesquisas mostram disso. As casas de apoio, como a Casa Amor aqui em Sergipe, a Casa 1 em São Paulo, que são casas que acolhem pessoas LGBT que foram expulsas de casa, elas tiveram um aumento da procura. Algumas cidades reportaram o dobro do aumento da procura durante agora o isolamento social, o que significa que essas pessoas foram expulsas de casa, ou essas que não tiveram condições de se manter, que estavam no mercado informal de trabalho, tiveram que buscar apoio numa casa de apoio para não voltar para uma família abusadora, né? Não voltar para essa família. Voltar para a família, para alguns deles, não é uma alternativa, infelizmente. Eu lembro muito, Normanda, quando a gente, em Porto Alegre, trabalhava com criança de rua, que eu comecei a entender por que uma criança começar a não ter vontade de voltar para casa de noite e me colocar no lugar dela e pensar, eu também não ia voltar não nessas condições, a rua é melhor do que a casa. E as pessoas trans é uma situação análoga, né? Voltar para casa não é uma alternativa muitas vezes. Normanda, tem um dado da Associação Americana dos Movimentos LGBT, que é uma associação que reúne todos os movimentos, que diz que 40% da população de rua dos Estados Unidos é LGBT. A gente não tem esse dado no Brasil, por isso que eu estou citando um dado de fora, mas é só para a gente ter uma noção. Lá é 40%. O público LGBT, muitas vezes, é expulso da própria casa por intolerância da família, ou passa por violência física severa, inclusive abuso sexual. No pretexto, que não se fala mais isso, mas no pretexto de um abuso corretivo, né? Sim. Os casos das meninas lésbicas, que é assim, extremo, né? Obviamente não é todo mundo, claro, e ainda bem, mas a gente tem uma população que deve ser observada, que está vivendo essa violência dentro das suas próprias casas, né? Por isso a relevância. Eu acho que não tem mais relevância do que esses argumentos que eu estou colocando. Com certeza. E talvez quem respondeu a pesquisa, ao responder a pesquisa, começou a entender, mesmo, existem situações de vulnerabilidade para algumas pessoas LGBT, talvez não para mim, mas tem gente que está vivendo isso. Sim, perfeito, Helder. Quebrar com essa naturalização, não é? A naturalização da homofobia, a naturalização do racismo, né? Inclusive, a Iri acabou de fazer uma pergunta, né? Dá um oi para a Iri. A Juliana Santana estava com a gente a semana passada, o Helder estava assistindo, e a Ju falava do racismo, né?
E a pergunta da Iri também vai nessa linha, se vocês fizeram alguma comparação aí por raça. Mas aí deixa eu fazer a próxima pergunta e Tá, você leva essa pergunta para as outras. Eu quero fizemos, dar, Airi, vai sair no artigo. eu quero dar oi a quem foi entrando ao longo da live, né? Estamos aqui conversando com o Helder e essa live com certeza vai ficar gravada, né, no Instagram do Les Plexos, do Sexos, para que outras pessoas possam escutar. Eu queria que você trouxesse, Helder, alguns dados mais de caracterização, tá? Toda pesquisa ela tem um alcance, e esse alcance, obviamente, gera limitações, não é? Em termos de perfil do que a gente consegue atingir. Mas antes de falar da limitação, obviamente, eu queria que você apresentasse um pouco quem são os participantes, né? Até caracterizando um pouco em termos de orientação sexual, identidade de gênero, está vivendo o isolamento, não está vivendo, voltou para a casa dos pais, né? Com quem reside, Tá. um pouco por aí. E dá um oi para a Silvia querida, né? Que também já deu um oi, já Silvia. chamou você de queridinha do CEP Rua. Obrigada, Silvia Ah, querida, por estar aqui conosco. Um beijo. A Ju também está Normanda, aqui. A Ju Santana também está é conosco. mesmo? Os Eu não estou nem sexos, lendo o o que está passando lesplexos. aqui. Eu estou lendo, estou acompanhando. Os sexos, o Tá. lesplexos. Coisa boa. Normanda, aqui no Brasil, a pesquisa conseguiu quase 1.000 pessoas respondendo que se autodeclararam LGBT, 900 e pouco, tá? Desses, a gente tem um dado bem interessante, que a grande maioria, 80%, eu vou arredondar, 80% está em isolamento total, estava no momento de Uhum, responder a pesquisa, tá? uhum, Então, porque parou os estudos, parou o trabalho e estava em isolamento total. Desses, 70% moravam ainda com a família. A gente teve uma média de idade de 22 anos, são jovens, jovens, a bastante maioria jovens. universitário. Uhum, 22 anos, e 70% morava já com a família. uhum, Aí, com a pandemia, 10% teve que voltar a morar com a família, porque saíram da cidade onde estuda para ir voltar para a casa dos pais, ou por um motivo financeiro, ou pela segurança uhum, que o isolamento proporcionava, né? uhum, E aí, 10% voltaram a morar com a família. A gente teve, coincidentemente, quase meio a meio de resposta de pessoas que se autodeclararam do gênero masculino e que se autodeclararam feminino, e aí inclui pessoas trans que se uhum, autodeclararam. A gente tem um percentual de autodeclaração de heterossexualidade, que são pessoas trans que se declaram heterossexual, né? Mas a gente tem a maioria que se autodeclara gays e lésbicas, 40 e poucos por cento, e uma taxa bem significativa de bissexuais, que dá quase 30, algo por aí. Então uhum, tem uma diversidade grande já esperada dentro da nossa amostra, né? E aí o interessante é que dentro desse grupo, é, essa volta para casa, somando quem voltou para casa e quem já morava com os pais, 80% estavam em uhum, confinamento, com a família, tá? 80%. uhum, Normanda, desses 80%, 75% se diz sufocado pela uhum, família, não por qualquer coisa, por estresse do dia a dia, sufocado pela condição da orientação sexual ou de gênero. uhum. Única e exclusivamente. Era, assim, várias perguntas e a pergunta era direta sobre isso. Uhum, Ou seja, essas pessoas se sentiram, durante esse período, sem conseguir expressar algumas questões da sua vida, uhum, e limitados pela situação doméstica. Então, são casos como jovens que não tinham revelado sua orientação sexual para os pais e que tiveram que tomar cuidados ainda maiores para, durante a pandemia, não fazer essa revelação compulsória e criar um problema familiar, porque estão num processo, cada um tem sua história e tal. E aí, por isso, eles tiveram que ter uma diminuição dos seus contatos sociais com amigos do grupo LGBT e com uhum, relacionamentos afetivos. Porque não uhum. pode fazer uma videochamada como essa que a gente está fazendo, não Isso. pode telefonar para a namorada ou para o Uhum. namorado, Às vezes só não pode pode fazer falar. terapia.
não pode fazer terapia, que a gente sabe de muitos casos que relataram isso, Aham. tanto de colegas nossos profissionais, que Uhum. disseram que teve que parar de atender porque o jovem Uhum. disse, não, na minha casa eu não tenho um espaço Uhum. seguro e privado para falar Uhum. com o psicólogo, com a psicóloga. Então, esses jovens relatam sufocamento por conta Uhum. disso. Mas aí o que é gritante, que é um dado que está por trás, Normanda, é que a maior parte desses jovens tem uma baixa taxa do que a gente chama outness. Outness, se a gente for Uhum. traduzir, é a abertura, que é a revelação da orientação sexual. Uhum. Ou seja, os nossos jovens universitários, a grande maioria, se autodeclara LGBT, mas não conta isso na família. Isso. Então, esse jovem pode vivenciar isso na faculdade, com Uhum. os colegas, na rua, mas em casa não. É. Que é A a gente política de tem, silenciamento. a gente tem uma literatura, né, americana que fala disso como saída seletiva do armário. Então, eu Isso. saio no grupo de amigos, às vezes até no trabalho para algumas pessoas, mas não na minha casa, né? Perfeito. Ou seja, se esses jovens estão em casa e não tem essa revelação para os próprios pais, irmãos, ou grupo Uhum. familiar, ele se sentiu, claro, privado de vivenciar uma das facetas da sua vida, Uhum. que Uhum. vivenciava na rua ou na faculdade, ligando para a namorada, para o namorado, vendo vídeos no YouTube sobre temática LGBT, que é uma fonte de suporte Uhum. importante, né? Então, esse dado foi bem curioso, a gente saber que a maior parte dos nossos jovens, ele não tem uma liberdade de revelação da orientação sexual. E Perfeito. por que a gente tem que se perguntar, por que que esse jovem não pode falar sobre esse assunto em casa? Ele não pode Uhum. falar sobre esse assunto em casa, ela não pode falar sobre esse assunto em Uhum. casa, porque ela avalia que é perigoso, que é arriscado falar isso, que vai sofrer uma violência, mesmo que Uhum. verbal, ou psicológica, ou até a violência física, né? A gente teve, como eu disse no início, indicadores de 10% de aumento da violência durante o período, de isolamento social. Então, Uhum. não é o momento adequado para o jovem é, se sentir forte o suficiente para Uhum. fazer essa revelação, ter essa conversa em casa ou dar pistas sobre esse assunto. Porque ele não vai ter alternativas, ele não pode sair e ir para casa da pessoa de segurança, não pode ir na casa da namorada, do namorado, ou de um grande Uhum. amigo, ou ir para a faculdade espairecer e conversar com alguém, ou falar com o Uhum. terapeuta, a terapeuta, como você disse, né? Uhum. Então, o isolamento colocou esses jovens nessa situação de se sentir sufocado. E aí a gente Uhum. perguntou se esse jovem, de fato, ele foi extremamente limitado nas suas conexões sociais. Em relação aos seus amigos heterossexuais, Uhum. 45% se sentiram limitados, o que é como qualquer pessoa tem reclamado, né? Não Uhum. vê e tal. Mas quando esses amigos são também do grupo LGBT, esse índice sobe. E, ou seja, esses jovens não podiam nem conversar com amigos, não era namoro, Uhum. nada disso se fosse do grupo LGBT, porque a conversa envolveria alguma Uhum. situação que o ambiente de não privacidade não permitia a esse jovem ter essa conversa. A gente Uhum. sabe, né, Normanda, não precisa ser psicólogo para isso, né? Mas, obviamente, podar uma pessoa, limitar a Uhum. pessoa do desempenho de uma das facetas da sua Com vida, ainda certeza. mais jovens e adolescentes, com as coisas à flor da Uhum. pele e vivenciando novidades, a vida corre rápido nessa idade, né? E ter que parar por tanto tempo esse aspecto da sua vida. De fato, gera um Uhum. mal-estar, gera Uhum. para algum lugar isso vai, né? E a gente avaliou alguns indicadores de saúde mental e comparou esses jovens que se sentem mais solitários dos jovens que mantêm a sua rede. E a gente viu que Uhum. os indicadores de saúde mental, que é depressão, ansiedade e estresse, são maiores para esses jovens que estão isolados, que não estão se comunicando, que se sentem sufocados, e que não têm essa rede de suporte que ele tinha antes da pandemia.
entende? Uhum. O desfecho em saúde mental é claramente mais negativo para esse subgrupo. A gente já tem um agravante que vem lá dos modelos do estresse de minoria, dados de antes do Covid-19, de que a população LGBT já tem maior vulnerabilidade às questões, a transtornos mentais, a desfechos Uhum. negativos de transtornos mentais. Não por ser LGBT, isso é bom Isso, frisar, frisar. mas porque essa condição Uhum. coloca as pessoas em situações que podem aumentar a probabilidade, que é como diz o modelo do estresse de minoria. Uhum. Por exemplo, passar 10, 15, 20 anos sofrendo uma violência e Uhum. aturando de boca fechada. Isso adoece qualquer pessoa. É por isso que essas pessoas LGBT têm desfechos negativos de saúde Isso. mental, não por ser Uhum. LGBT. E aí é o que a gente está vendo na prática agora durante a pandemia, só que maximizado para esses jovens Uhum. sofrendo por uma situação que não merecia ser sofrida, né? Que Isso, poderia ser encarada de uma forma isso, mais naturalizada dentro das suas famílias, né? com certeza, com certeza. Eu diria, Helder, eu tive acesso, não é só ao resumo executivo que vocês fizeram, mas de fato você falando agora, eu não sei se todo mundo que está ouvindo a gente consegue captar a gravidade desse dado, né? Então, imagina a gente ser cerceado da nossa liberdade de ir e vir. E você escutar de jovens, né, como vocês escutaram na pesquisa, eu não posso falar com meus amigos, né? Então, isso de cuidar da sua saúde mental, fazendo uma chamada de vídeo com os seus amigos ou com o seu namorado ou sua namorada, simplesmente essas pessoas não podem, a Não elas é podem. privado, né? Então, eu queria realmente repetir esse dado e, obviamente, todas essas outras coisas que você fez, dos piores indicadores de ansiedade, depressão, e que, enfim, não são naturais, não são do nada, né? Eu fico lhe escutando e pensando, ciência às vezes é o exercício do óbvio realmente, né? Então, que bom ter a pesquisa de vocês para fornecer uma evidência empírica realmente daquilo que em termos teóricos já se sabe, e vou usar uma expressão, né, meio, né, deselegante, mas passar na cara de quem ainda segue perguntando a importância de estudar isso, né? Então, enfim, eu não sei se, eu acho que esse talvez seja o grande resultado da pesquisa, né, Helder? O impacto individual e social que vocês falam, mas eu queria que, se tiver algum outro resultado que você queira lançar luz, fique à vontade, e talvez até relacionar isso com alguns dados dos outros países onde a pesquisa foi feita, tá? Certo, sim. Normanda, a gente tem a preocupação e essa live serve para isso também, né? Uhum. De divulgar esses dados de uma forma ampla, como um retorno para a sociedade. Então, a gente Isso. divulgou em várias mídias, algumas matérias vão começar a sair nessa semana, mas a gente também vai produzir artigos acadêmicos, né? E Uhum. aí, nos artigos, a gente está fazendo refinamentos. Uma das coisas que a gente percebeu, eu e o Moza, que está analisando os dados, a estatística está mais na mão dele, inclusive, a gente viu que dentro desse subgrupo existem alguns subgrupos onde a Isso. situação é pior ainda. E Ótimo. aí eu vou lhe dar um dado que é meio óbvio, como você disse, a ciência acaba tendo que fazer isso. Uhum. As meninas, as mulheres, elas estão piores em todos os indicadores que a gente mediu. Uhum. Ou seja, se o jovem LGBT já sofre essas violências, já sofre Uhum. por esse isolamento, a mulher, ela se sente ainda mais violentada. É óbvio que aí se sobrepõe o fato de, além de ser LGBT, ser uma mulher, e se sobrepõe um outro fato que a gente começou a hipotetizar, que a rede Uhum. disponível de acesso que serve como suporte para esses jovens, ela é menor quando pensa na mulher, na menina lésbica. Dentro Uhum. dessa sigla LGBT, QI, blá, 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 Uhum. blá, alguns subgrupos têm um pouco maior de visibilidade e mais Uhum. recursos, como no caso de homens gays.
Então, as meninas lésbicas se sentem ainda mais sozinhas, elas têm piores indicadores do que os meninos, tá? Isso. E a gente viu isso, vai sair num dos artigos, essa comparação. A Iri fez a pergunta sobre a questão do preconceito racial, né? E a gente fez essa pergunta também aos participantes. É outra variável, Airi, que se sobrepõe, porque também se acumula essa forma de vivência de violência, e a gente percebe que, de fato, o grupo que se autodeclara como pretos também relata essa vivência um pouco mais complicada, digamos assim. Até porque no Brasil, infelizmente, quando a gente faz as associações, esse grupo também tem um nível socioeconômico mais baixo. Infelizmente, ainda tem. E aí a gente tem questões do acesso à internet, a gente tem questões do local de moradia. Uma coisa é um jovem num apartamento de 4 quartos, onde ele tem o quarto dele sozinho. A outra coisa é morar numa pequena casa de 2 cômodos, com internet muito fraca, ou sem internet, ou só com dados do celular. Em geral, essas pessoas mais pobres também se autodeclaram dentro do grupo de pretos. Então, as coisas se sobrepõem para essas pessoas. Ou seja, ser LGBT, ser mulher e ser negra piora a situação. A gente também fez, Normanda, uma análise de regressão muito bonita, que bonita, assim, é coisa de quem gosta de De estatística, né? pesquisa. Mas que a gente pode traduzir e que mostra que preditores importantes para um desfecho negativo em saúde mental são, de fato, o encobrimento da identidade da orientação sexual, a homofobia, a não aceitação e o não suporte familiar e a falta de acesso ao suporte externo. A gente viu que há uma diferença muito grande entre os jovens que, de fato, ainda mantêm uma rede externa de apoio e os jovens que cortaram essa rede de apoio totalmente. Claro, o jovem, todos nós precisamos, nós somos sociais, né? E aí, imagina na adolescência, na juventude, ter isso cortado da noite para o dia. Então, os que declararam distanciamento maior das suas redes, eles têm desfechos mais negativos também. A gente precisa do outro, né? A gente precisa dos nossos... E quando é dos semelhantes, a gente precisa mais ainda. Então, esses jovens, eles estão numa situação mais crítica. Isso. E Esse aí, dado é Normanda, perfeito. e aí, claro, a gente não pode deixar de falar no Brasil, como a Iri falou, da questão racial e da questão econômica, Isso. né? A pobreza maltrata. Então, não ter um espaço físico adequado, não ter acesso à internet. Esses jovens, inclusive, são os que mais voltaram para casa, porque não têm condições de continuar morando numa república universitária, mesmo com poucas despesas, mas que tem algumas limitações durante esse período, né? Os dados internacionais, você perguntou. Isso. Curiosamente, a gente já tem os dados de Portugal, os da Inglaterra estão sendo tabulados, e a gente tem dados semelhantes. Quando a gente discute o isolamento e o impacto do isolamento na saúde e no bem-estar, quando a gente discute a diferença entre meninos e meninas, homens e mulheres, as pessoas que se autodeclararam homens e mulheres, os dados deram iguais em Portugal. O índice de isolamento, que é de aproximadamente 80%, também foi igual em Portugal. Na Inglaterra está um pouquinho maior. A Inglaterra teve lockdown mais rigoroso, né, durante um tempo, e a gente não teve lockdown, assim, no Brasil inteiro, né? Então, isso pode trazer alguma diferença nos dados internacionais. Mas o dado internacional mostra que a violência entre esse grupo também aumentou durante o isolamento social, tá? Então, mesmo em países desenvolvidos, essa questão familiar ainda é um complicador. Não é porque é na Europa que está bem com o pai e com a mãe. Os jovens LGBT ainda sofrem dentro da sua própria família, tá? É impressionante. E todos os preditores aí, né, relacionados aos piores indicadores de saúde mental,
tem relação com essa coisa do preconceito pela orientação sexual vivida, né? Então, Sim, se vivêssemos numa sociedade onde fosse possível falar abertamente sobre isso, né? Ser o que se nenhum desses preditores se sustentaria. claro. Nenhum deles se sustentaria, né? É absurdo É, pensar isso. eu escrevi aqui, Helder, e eu fiquei realmente pensando, meu Deus, numa sociedade em que esse preconceito pela orientação sexual não acontecesse, nenhum deles se sustentaria, tá? Mais de uma pessoa já perguntou aqui sobre se vocês investigaram algum fator de proteção, algum fator de coping. Eu acho que você já falou aí, né, daqueles que minimamente mantêm algum Sim. contato, e se tem algum outro, qual que vocês pesquisaram? A gente percebeu que o que mais tem um bom desempenho, né, quando a gente avalia o efeito do isolamento, são as boas relações familiares. Então, a gente tem os jovens que têm esse indicador. Esse Isso. indicador faz subir drasticamente. Então, por mais que esse jovem tenha outras desvantagens, se esse indicador familiar for positivo, parece que supera muitos dos outros, né? O que é interessante, que essa proteção dentro da própria família, ela é fundamental. Se a família protege, pode ser pobre, pode ser preto, pode ser mulher, mas está um pouco mais protegido. Então, mas a Perfeito. gente percebeu que para esses jovens a rede social, o suporte social externo, ele é fundamental. Então, as amizades e os relacionamentos afetivos, né? A gente Isso. avalia uma coisa interessante, não vai dar tempo de falar dos detalhes aqui, que vai sair um artigo só sobre isso, foi interesse principal, ideia de Moser, o uso de aplicativos de relacionamentos entre esses jovens durante o isolamento, né? A gente ficou perguntando, será que aumentou, diminuiu, teve uma função útil e tal? A gente não pode dizer que aumentou ou diminuiu, mas a gente pode dizer que os jovens avaliaram como uma ferramenta protetiva, como uma ferramenta que serviu para esse jovem, para fazer novos contatos, conversas, por aplicativos que até um tempo atrás eram vistos como aplicativos somente de pegação, namoro, sexo, né? E esses aplicativos se tornaram um lugar seguro, onde o jovem entra e conhece pessoas para conversar sobre o que ele está vivendo, digitando, claro, né? Já que falar é mais difícil num ambiente com pouca privacidade. Mas a gente tem alguns dados interessantes dos aplicativos. É interessante a pergunta sobre os fatores de proteção, Normanda, para a gente aproveitar o tempo que resta e falar um pouco de possibilidades e do que Perfeito. pode ser feito, do que ainda deve ser feito, do que já tem sido feito, né? Eu citei aqui as casas de apoio que surgiram no Brasil recentemente, têm desempenhado um papel muito importante. Essas casas, elas acolhem jovens que foram expulsos de casa ou que saíram e não conseguiram se manter de outra forma. As grandes cidades têm casas como essa, aqui em Sergipe tem a Casa Amor, em São Paulo tem a Casa tem várias casas pelo Brasil, e elas não é só para o jovem morar lá. O jovem pode buscar um apoio durante o dia, por exemplo, atendimento psicológico. Então, é importante dizer que algum jovem vai ouvir essa live, pode dizer, e aí, como é que eu peço ajuda, né? Então, existem também os serviços de atendimento psicossocial direcionado aos jovens LGBT. Cada cidade, várias cidades têm, aqui, por exemplo, tem o projeto Remonta, outras cidades grandes têm projetos que atendem especificamente essa população e que durante esse período de pandemia está fazendo atendimento remoto. Apesar das dificuldades de acesso e tal, quem conseguir, mas é muito importante a gente falar sobre a denúncia das violências flagrantes. A gente tem o Disque 100, que mal ou bem funciona, não deu o relatório desse ano, mas está acolhendo as denúncias, se manifestou, felizmente, depois de alguma pressão de movimentos, se manifestou dizendo que tem um canal específico para ouvir a denúncia LGBT, se uma pessoa LGBT ligar. Então tem, apesar da nossa sensação
sensação não, da certeza de que houve alguns retrocessos nos últimos anos, às vezes a pessoa pensa que não tem para onde pedir ajuda, né? Mas o Disque 100 anunciou que tem, e tem um aplicativo, que é o aplicativo Direitos Humanos, que é silenciosamente um jovem, ou sendo a vítima de violência ou a testemunha, pode pelo aplicativo fazer sua denúncia, só digitando, não precisa telefonar, como no Disque 100, que às vezes a pessoa não consegue telefonar. Por que eu estou falando de denúncia para esses casos graves, né? Porque eles não são poucos, e a gente precisa desses números, a gente precisa saber o que está acontecendo, até porque no ano passado, faz um ano agora, o Supremo determinou a consideração da homofobia como um crime relacionado ao crime de racismo, né? Mas está valendo, e a gente precisa desses indicadores. Então é importante, e também para a pessoa que sofre a violência, saber que existem esses canais, assim, pelo menos sabe que alguém vai lhe ouvir. Então é muito importante. Mas, além da denúncia e tal, existem outras formas. A ANTRA, por exemplo, que você falou no início, a ANTRA lançou, antes do Ministério da Família e tal, que lançou uma cartilha criticada, mas lançou lá, a ANTRA lançou uma cartilha muito boa para a população LGBT durante a pandemia, que fala desde dar um aconselhamento sobre como se expor menos aos riscos, tanto do Covid, como aos riscos relacionados ao isolamento, da violência. Então, ensina a pessoa a como não se expor a esses riscos, ou minimizar esses riscos, até falar sobre quando a violência já é presente, como essa pessoa deve reagir. Por exemplo, o fato de ela não tentar reagir de uma forma precipitada, se ela não vai ter um suporte de backup, assim, né? Se ela não vai ter como sair de casa, se ela não vai ter para quem contar. E essa cartilha também fala sobre as possibilidades que essas pessoas têm de acesso em suas cidades a esses serviços de atendimento. Então, é interessante indicar que tem essa cartilha, né? O aplicativo dos direitos humanos e as casas de apoio. Eu acho que também é importante falar, principalmente para o público geral, que cada vez mais tem crescido no Brasil uma política das terapias afirmativas dentro da psicologia, né? Que é constituída por uma série de profissionais de psicologia que tem uma postura afirmativa em relação às questões LGBT e protetiva, e que vai fazer uma escuta qualificada e que não vai reproduzir preconceitos. A gente está tendo muito cuidado para a psicologia não reproduzir formas de violência no dia a dia e principalmente no atendimento a essa população. Então, existem esses serviços específicos em todas as cidades. É legal a gente falar. Mas a visibilidade, como você disse no início, Normanda, é muito importante. Como a gente está dando para essa pesquisa, mas a visibilidade da causa, independente dos dados de pesquisa, tocar nesse assunto, fazer com que as pessoas lembrem, é mesmo, existe esse grupo. Como muita gente no início da pandemia não lembrou que as mulheres poderiam estar sendo violentadas sexualmente, que as crianças poderiam estar sendo violentadas, e aí a gente está lembrando que a população LGBT tem maior vulnerabilidade quando estão confinadas em suas famílias. Eu fico pensando, né, Helder, alguém que está escutando a live e que de repente é alguém hétero, né, e que pode pensar de uma forma mais sensível num amigo homossexual, trans, ou mesmo alguém homo, trans que nos escuta, de saber que de repente não está sozinho vivendo tudo isso, que isso que ele está vivendo, ela está vivendo, não é porque ele é fraco, mas é porque realmente é dessa dinâmica maluca, né, de todos esses condicionantes que a gente está falando, né? Então, eu fico pensando o quanto isso pode ajudar quem está dos dois lados, né? Sim, claro. A gente pensa que oportunidades como essa podem despertar um olhar
em alguém que nunca Uhum. pensou sobre essa questão antes. Isso, Você isso. sabe que eu trabalho e trabalhei muitos anos com violência sexual, principalmente violência contra a criança, né? E eu sempre digo isso. Tem gente que nunca pensou sobre o assunto e depois que ouve pela Uhum. primeira vez, cria um olhar mais atento. É a mesma coisa que Isso, a gente está fazendo agora. A gente está criando isso. um novo olhar, criando uma nova escuta para quem está ali do Uhum. lado, quem está na própria família, mesmo não morando na mesma casa, mas é um parente distante, e lembrar dessas especificidades, né? A Uhum. especificidade, em algum momento, ela serve para qualificar a nossa relação e não para diferenciar Isso, simplesmente pela diferença. A isso. diferença pela diferença, ela não faz sentido, É. ela, mas a gente pensar que a partir daí algumas ações podem ser tomadas, um novo olhar pode surgir, uma nova escuta pode Uhum. surgir, Uhum. isso é importante, né? Perfeito, perfeito. É, perfeito. É, a Silvia comentou, né, da importância da gente dar visibilidade a esses sites, né, a esse aplicativo, a essas cartilhas que foram produzidas, a lives como essa, ao site dos sexos, ao blog que vocês têm, né, ao Instagram. Então, eu queria convidar realmente a quem nos escuta a multiplicar isso, né, numa corrente realmente de fortalecimento de iniciativas que são protetivas, que são fundamentadas, né? Então a gente às vezes compartilha tanta coisa ruim, né? E É, a gente pode ter acesso realmente a formas de ajudar o outro muito mais potentes e muito mais positivas, né? Eu gostaria de. Você quer complementar alguma coisa, Helder? eu ia pedir para dizer qual é o site que está o relatório executivo da pesquisa, Isso. que é o www.lgbtemeisolamento.wordpress.com. E as redes sociais dos sexos, que tem Instagram, Facebook e o site. Se botar sexos, tanto no Face como no Insta e Isso. tal, vai achar que é Sexos É, UFS. A é. gente tem um retorno muito positivo, Normanda, dessa atuação Sim. nas redes sociais, de pessoas que mandam um e-mail para a gente e respondem, dizendo: Nossa, pela primeira vez eu li um texto que tocou nesse Hum. assunto, falou comigo e de uma maneira qualificada e mostrando dados confiáveis. O nosso blog ele tem um bom acesso, a gente tem cerca de 2.000 Uhum. acessos por mês, para um blog acadêmico, é bom. É, é, E a gente tenta postar conteúdos inéditos. A gente não fica fazendo maravilha. repostagem de notícia ou de Uhum. brincadeira e tal. A gente tem textos autorais, que a gente tem Ótimo. semanalmente esses textos discutindo algumas temáticas. É uma forma de sair da universidade e falar com o público, né? Isso, perfeito. Isso é muito caro, né? Eu queria parabenizar vocês, Helder. Isso realmente não é uma fala retórica. A mim me orgulha saber, né, que você está trabalhando nesse projeto. O reloginho ali dos 2 minutos já acabou, então estou também por isso mais respeito e mais admiração da minha parte. Para quem realmente esteve aqui nos acompanhando, visitem o Instagram, sigam o Instagram dos Sexos, compartilhem essa live, né? Vamos aí nos somar nessa corrente. Eu quero também fazer menção ao Mozart, né? Que está contigo nessa, super parceirão, um doutorando, né, dos bons aí, levando aí Com certeza. o barco com você. Um beijo, Moza, sobrinho querido, né? A todos do Lesplexos, do Sexo, aos colegas do CEP Rua que nos escutam, a Silvia, muito obrigada por terem estado conosco. Eu quero dizer também a quem nos escuta que hoje nós postamos no YouTube do Lesplexos os módulos, né? Prática de cuidado em famílias, né? E também o módulo de resiliência comunitária, tá? Então, para quem vem acompanhando o programa. E na semana que vem, a gente vai postar os módulos de resiliência familiar e o módulo de população LGBT, que é um módulo que fala muito dessas coisas das quais a gente falou hoje, tá? Então, não acaba aqui, com certeza. E dia 3 de julho, eu quero lembrar, né, avisar vocês que a gente vai ter uma live do Les Plexos com a Luísa Bigzang, tá? Falando sobre violência contra a mulher.
Então, convidados de ouro, né, para com certeza papos extremamente privilegiados. Helder, temos 16 segundos, um beijo grande, muito, muito Eu quero obrigada. agradecer. Beijo, brigadão. Beijo para todo mundo do Lesplexos e dos Sexos também. Sigam o Isso, Lesplexos também, quem entrou aqui pelos Sexos, tá bom? isso. Obrigado.